A gente falou ontem sobre a morte de uma pessoa, de um enfermeiro, né, que foi morto por agentes do ICE lá em Minneapolis, né, um caso absurdo de violência policial. Claramente esses agentes do ICE são muito mal treinados, não têm a correta maneira de abordar a pessoa. O cara estava totalmente rendido. Ah, mas ele tinha uma arma. Eu não vi arma, mas mesmo que ele tivesse uma arma, ele estava claramente rendido ali na hora, não tem porquê o cara tirar daquele jeito, matar o rapaz dessa forma, né? Enfim, um absurdo isso. Mas tem um outro lado dessa história. O outro lado dessa história é que realmente está havendo um movimento organizado em Minneapolis para combater agentes do ICE. E eu acho interessante isso daqui, porque embora eu não aconselhe ninguém a fazer isso, não acho que seja uma coisa positiva, isso aqui mostra também aquele ponto que eu venho falando para vocês, né? Como é que a tecnologia está sendo um grande equalizador na luta do indivíduo contra o Estado. Nesse caso, o Estado é o Trump, é o ICE, né? Que está oprimindo as pessoas. E do outro lado estão indivíduos organizados que têm tentado resistir ao ICE. Algumas pessoas dizem que há uma grande organização, um grande gabinete do ódio por trás, mas eu vou mostrar para vocês que até pode ter alguma ONG envolvida, alguém dando dinheiro e coisa e tal, mas a verdade é que a organização em si não requer isso. É igual o pessoal que fica reclamando, que a caminhada do Nicolas Ferreira, quem é que está por trás da caminhada do Nicolas Ferreira? Mas ninguém está por trás, pô. É uma caminhada, qualquer um vai lá e chega lá e anda. Não precisa de organização, não precisa de dinheiro para fazer isso, né? E a impressão que eu tenho é que esse caso aqui dos protestos contra agentes do ICE tem essa mesma característica, tá? Apesar de que, de novo, eu repito, eu não aconselho a fazer isso aqui. Eles estão fazendo libertarianismo errado. Mostra a força do libertarianismo, mas é o libertarianismo errado que eles estão fazendo aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por B2 Invisível do Trump sobrevoando Brasília. Apertem os cintos, a censura chegou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tem acontecido movimentações muito estranhas lá em Minneapolis e em outras cidades também nos Estados Unidos. Por exemplo, esse caso aqui aconteceu alguns dias atrás, quando trabalhadores de uma empresa, trabalhadores de desenvolvimento de software, que o pessoal desenvolve aplicativos para empresas, eles estavam reunidos num restaurante almoçando e de repente juntou um grupo de protesto em torno do restaurante porque achavam que eles eram do ICE. Eles eram jovens, brancos, e estavam almoçando e batendo papo e rindo e não sei o que lá, mas não tinha absolutamente nada que indicasse que eles eram do ICE. E como é que esse pessoal chegou à conclusão de que eles eram do ICE? Mais do que isso, como é que organizaram um protesto aqui? Juntou uma multidão na frente do restaurante para xingar os caras. Né? Acabou que não teve nada, tá? O pessoal foi embora e não teve nada. Aí o que o pessoal disse aqui? Ó? Um alerta num grupo de chat teria levado ao protesto, ou seja, alguém disse que eram agentes do ICE que estariam almoçando naquele restaurante, e aí o pessoal foi lá protestar contra esses agentes do ICE, né? Ou seja, isso indica que há uma organização por trás disso. De fato, desde que o Trump começou com essa onda de perseguição de imigrantes lá nos Estados Unidos, né? Muitos grupos foram criados para avisar onde é que ia ter batida do ICE, o que ia acontecer, onde é que eles estavam, o que eles estavam fazendo. Originalmente eles usavam redes sociais e mensagens abertas e coisa e tal, mas rapidamente isso começou a ser verificado, né? Ou seja, começaram a inspecionar esses grupos e aí ficou mais difícil. O pessoal migrou para o Signal. O Signal está sendo muito usado lá nos Estados Unidos por isso daqui, né? Então, aqui, por exemplo, o caso do restaurante lá. Por que fizeram isso? Porque era um grupo de homens brancos, jovens e que eram novos na cidade, não estavam lá antes. Mas, de fato, eles estavam na cidade para fazer uma entrega de software qualquer, alguma coisa de fora. Ou seja, nem todo cara branco novo que está numa cidade é agente do ICE, né? Ou seja, é um absurdo isso. E o pior é que o pessoal falou que não quer a ICE, que tem certeza, não sei o que lá. Foi denunciado, criou-se esse movimento, e o pessoal aqui, não, os engenheiros de software, todos eles, homens brancos, vestidos de forma casual, em jeans e camisa, né, foram confrontados por manifestantes quando saíram do restaurante, gritaram insultos contra ele, não sei o que lá, e eles falaram, nós só estavam querendo almoçar aqui, não tem nada disso, né? Enfim, um absurdo isso daqui. Evidentemente, isso mostra um problema dessa história toda, né? Esse tipo de organização, como eu falei, mais uma vez, mostra o caráter libertário da coisa, de organização espontânea da sociedade para fazer alguma coisa, mas é arriscado.
É arriscado, os caras não tinham nada a ver com nada, né? E não foi o único caso não, tá? Teve outros casos de pessoas que saíram caçando carros e achando que eram carros do ICE, não sei o que lá. As autoridades americanas estão chamando esses que fazem esse monitoramento do ICE de terroristas domésticos, né? Então, ou seja, o que está havendo esse grupo de pessoas que fica monitorando, né, uma rede de pessoas que estaria monitorando os agentes do ICE, está sendo chamado de terroristas domésticos. É mais ou menos como o pessoal aqui no Brasil, a esquerda aqui no Brasil, que chama qualquer um que critica o Alexandre de Moraes de golpista tentando contra a democracia, não sei o que lá, né? Ou seja, é um exagero, né? As pessoas não gostam do ICE, não gostam do que eles estão fazendo lá, encaram a coisa como repressão policial, e é repressão policial, é o Estado usando violência, e não gostam disso, e estão reclamando, e estão gerando essa crítica toda ao Trump, né? E, bom, aí aqui ó, tem essa thread aqui do Can Higby, que mostra aqui que ele infiltrou os vários grupos de Signal em torno de Minneapolis, com a intenção, todos esses grupos aqui que eles estão mostrando aqui, essas pessoas, que são pessoas que estão em um grupo, tá? Que seriam grupos de Signal que estariam fazendo esse monitoramento de agentes federais, de pessoal do ICE ali, para avisar os outros se tem ICE em algum lugar. Então repara como é que criou-se exatamente, é o que eu falo para vocês, a informação descentralizada corrói estruturas hierárquicas, dificulta muito o trabalho do Estado, equaliza a coisa, né? O Estado é muito mais forte que um cidadão, não tenha dúvida nenhuma, que um indivíduo, né? Um indivíduo sozinho, com arma, com fuzil, por mais que o cara tenha, sei lá, 20 fuzis, uma bazuca, o governo americano tem caças e porta-aviões, ou seja, não tem como, é outro patamar, né? Mas na tecnologia, a diferença não é tão grande. O governo ainda tem tecnologia pra caramba, o governo tem um poder de pressão do caramba, o governo pode fazer um monte de coisa, pode quebrar criptografia, tem supercomputadores e não sei o que lá. O governo tem vantagem também na área tecnológica, mas a diferença é muito menor, né? Então, aqui ele mostra como é que é o negócio. Existe um grupo de símbolos para facilitar o pessoal. Então, aqui, ó, falando para indicar a posição da pessoa e se é uma patrulha do ICE que está se movendo, se é uma patrulha do ICE que está parada, se é uma patrulha do ICE a pé. Então, para você identificar eles, né? Aí na conversa em si, ninguém fala ICE, tem uma agência, tem um grupo do ICE indo para tal lugar. Usa o emoji. O emoji já tem aqui. Isso daqui é o pessoal para saber como interpretar o site, né? E aqui, ó. License plate checker, bota um pratinho de comida, né? Porque nos Estados Unidos plate seria placa, é também o nome para prato, né? Então prato e placa é a mesma coisa em inglês, né? Então o pessoal checando, daí que deu a confusão, por exemplo, dos carros que eles achavam que era do ICE, porque parece que o pessoal construiu um banco de dados com placas de carros usados pelo ICE. E qual que é o problema disso? O problema disso é que os ICE muitas vezes alugam carros, né? Então, depois eles deixam de usar o carro passa a ser usado por outras pessoas, só que aquele número de placa agora está no banco de dados do pessoal anti-ICE lá de Minnesota, né? E aí, olha que confusão que causa isso daqui, né? E aí ele fala, para cada ocupação ou posição de turno do pessoal, os manifestantes têm que fazer um treinamento, não está claro o que tem nesse treinamento, como é que eles fazem o treinamento, mas tem todo aqui o local onde é que né, e o pessoal vai lá para treinar como é que eles vão se comportar perto do coisa. Fala onde é que divide a cidade em zonas aqui, tem as zonas divididas da cidade para saber, né, como se comportar no negócio, como planejar a coisa. Aqui, ó, aqui está uma imagem da tela do banco de dados de placas de carros usados pelo ICE que eles usam, né? Então, repara, você pode pensar assim, caramba, tem alguém financiando isso, não é possível, né? Você gasta dinheiro, coisa e tal. Na verdade é que não, cara, para pensar, um banco de dados pequenininho, qualquer um faz um banco de dados pequenininho aí, qualquer pessoa com conhecimento técnico, evidentemente, e certamente existem pessoas da área técnica junto com o pessoal ali, então qualquer um monta esse banco de dados aqui e a questão toda é o que eu falo, é o risco disso, né? Isso aqui, por um lado, é uma coisa altamente libertária, porque mostra como que os cidadãos organizados conseguem combater uma força estatal, e de fato estão combatendo, ou seja, estão de forma, no meu ver, errada, mas estão combatendo, eles conseguem de fato incomodar o ICE, eles conseguem atrapalhar as operações do ICE lá em Minneapolis, né? O pessoal faz turnos para atender as necessidades, então, por exemplo, ele está mostrando aqui, ó,
que um usuário Moody mudou o nome do perfil dele para Pratinho Moody, né? Quer dizer que ele faz verificação de placas. Então, se você tiver agora alguma dúvida sobre alguma placa, você manda mensagem para ele com a placa, ele vai te dizer qual é a placa, se aquela placa é do ICE ou não, né? Aqui, o Frogman, a mesma coisa, né? E o outro cara aqui, ó, diz que saiu de serviço, ele não está mais em serviço, ele foi dormir, sei lá, né? Ou seja, eles organizam os turnos para ter sempre alguém para atender o pessoal ali no chat. Então, a qualquer momento que você queira, você manda mensagem para a pessoa vai lá, entra no sistema e responde aquilo ali, né? Aqui, ó, outros mudaram aqui para que tem patrulha, alguém que tá mudando tá checando patrulhas do ICE, né? Então, essa é assim que eles mantêm o controle, mantêm o negócio funcionando 24 horas por dia, né? E outros, quando eles vão fazer uma operação mais específica, vão fazer um protesto específico, eles criam um grupo só para isso e falam, olha só, esse grupo vai ser removido rapidamente, para todo o planejamento daquela operação ser perdido, o grupo é removido, some todo mundo. Então, é para todo mundo entrar no grupo, fazer o planejamento da operação, da manifestação que eles vão fazer, e depois todo mundo sair e apagar o grupo para não ficar nenhum vestígio no celular de ninguém. Tá vendo aqui? Eles falam aqui, ó, dia 23/1, 23, que eu tô atrás aqui, ó. Dia 23/1, sabe que lá nos Estados Unidos eles invertem, né? Mês/dia, né? Então, 23 de janeiro é o grupo para um protesto que eles vão fazer no dia 23 de janeiro, mas é para o pessoal entrar, entender o que vai acontecer, depois sair e deletar. Esse aqui é um outro aqui também, que eles estavam fazendo aqui, né? Então, assim que eles organizam a coisa, tudo no Signal, para fazer esses protestos. Então, o interessante é isso, realmente está havendo, tá? Está havendo essa patrulha do pessoal lá, essa organização para combater o ICE em Minneapolis. Não é à toa que o pessoal do ICE está tão, digamos, preocupado ou tenso na hora de fazer a patrulha, né? Isso mostra uma capacidade de organização da sociedade civil, uma capacidade muito interessante, como eu falo para vocês, é uma visão libertária, mas a minha visão é que isso daqui é uma coisa errada, porque isso daqui em si se torna uma estrutura de poder também combatendo o ICE, né? E dessa forma, embora seja uma estrutura descentralizada, então seja algo muito mais libertário, e da mesma forma isso gera problemas, não gera soluções para o assunto. Mas isso mostra muito bem o que eu falo. Tanto socialistas de esquerda quanto socialistas de direita vão perder poder. Qualquer estrutura hierárquica, usar o Estado para qualquer coisa, tende a piorar a sua situação, tende a ser muito fácil de ser desmascarado, de ser identificado, de ser até explorado no final das contas, né? Então, eu acho errado isso daqui, mas não deixa de ser um sinal libertário, uma coisa muito interessante realmente o pessoal falando aqui, descrevendo, mostrando as placas de carro e coisa e tal. Eles erram pra caramba, isso é o outro problema, né? A eficácia disso daqui ainda está muito, muito pequena, mas à medida que o tempo for passando, pode-se dizer que a tendência é a coisa melhorar no final das contas. E quanto mais o pessoal do ICE faz besteira, como mata pessoas, o que é uma coisa absurda, tende a atrair mais gente para esse tipo de situação. Mais gente vai entrar para esses grupos, para vigiar o ICE, não sei o que lá. Repara que é uma guerra que eles não têm como ganhar. Eu sempre falei para vocês isso, o governo não consegue manter o controle da população com violência por muito tempo. Pode conseguir por algum tempo, mas não consegue por muito tempo. E o Trump está entrando, esse negócio de socialismo de direita é muito ruim, não ajuda em nada no final das contas. Violência policial, tentar reprimir para fazer valer a sua vontade a todo custo, não é uma estratégia inteligente, é uma estratégia que vai gerar mais problemas para eles lá. E, pior ainda, né, vai gerar mais mortes, infelizmente. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.